Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva, advogado, nosso amigo particular. E claro, né, sempre que acontece algo diferente, que é polêmico, nós gostamos de conversar com o Dr. Sandro porque ele é um expert em assuntos gerais. E claro, né, eu estou aqui para falar do ex-presidente Lula. Nós vamos falar, então, o nosso assunto hoje é o ex-presidente Lula, né? O último julgamento. O que vai acontecer com ele, né? Ele já lançou a candidatura, né? Ele está se preparando, diz que mesmo preso, vão deixar a candidatura do Lula. E ele fala assim, eu vi, vocês devem ter acompanhado também, quanto mais falam mal de mim, quanto mais eu subo nas pesquisas. Pois é. Então, tudo bem? Tudo bem, Tamires. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença e pelas deferências a respeito da minha pessoa. Mas você é isso, é assim que a gente vê o senhor e pode ter certeza. E o teu espaço no programa Nossa Casa, você sempre terá. E vamos falando um pouquinho de política, nós temos um ano, né, temos ano de eleições, então nós temos que nos preparar. Então, doutor Sandro será o nosso entrevistado aí, né, de vez em quando, para falar um pouquinho a respeito do assunto. Então, para mim é sempre uma grande honra participar do seu programa e poder levar para os seus telespectadores, né, informações do dia a dia, de coisas importantes que acontecem a nível nacional, né, como nesse último julgamento do ex-presidente Lula que ocorreu em Porto Alegre no último dia 24 agora de janeiro. E a grande tese de defesa deles é que não havia provas, né, da condenação do presidente. Então, na verdade, em Curitiba houve o julgamento pelo juiz Sérgio Moro, né? E eu aqui de longe, sem conhecer o processo, assistindo de longe, eu acho que o que mais tem nesse processo são provas. Provas circunstanciais, provas testemunhais, documentos que faz de fato a ligação do ex-presidente em relação àquele apartamento do Guarujá e a questão do sítio de Atibaia, que de fato não estão transcritos no nome do presidente, mas ele era usuário, ele e a sua família, né? Determinaram como é que deveriam ser feitas as reformas, as melhorias. Por coincidência, o prédio eles tinham um apartamento reservado naquele prédio, através de uma cooperativa de São Paulo. E depois, efetivamente, a OAS, o presidente da OAS, confessou, né, em juízo, em depoimento, que de fato reformou e que aquele apartamento, a utilização, enfim, o uso de fato do apartamento, seria um pagamento, né, de parte de uma propina para o ex-presidente da República, e que o juiz Sérgio Moro, enfim, analisando o conjunto de provas, acabou condenando o ex-presidente a 8 anos e 6 meses de prisão. Não é? Aí ambas as partes recorreram, tanto a defesa do ex-presidente Lula, bem como o Ministério Público Federal, e houve a reforma da sentença, para pior no caso, né? O recurso acolheu parte também do pedido do Ministério Público e acabou aumentando a pena superior a 12 anos. Então, de fato, o ex-presidente da República é uma grande liderança nacional e ele não confessa e jamais confessará ou mesmo assumirá que teve qualquer tipo de crime no seu governo, enfim. Mas nós sabemos o grau de responsabilidade que tem esse governo em relação a esse grande volume de coisas que aconteceu. Está tudo interligado. Você tem hoje em Curitiba um ex-presidente da Câmara preso, o ex-governador do Rio de Janeiro preso. Só essas duas pessoas têm um pedido de pena que supera os 400 anos de prisão. E tudo isso aconteceu em vinculação de estádios, de Copa do Mundo, de Petrobras, de OAS, de Odebrecht, de questão da JBS, enfim, está tudo ligado. Então, de fato, a tese de defesa de que o presidente era inocente, que não teria qualquer participação, caiu por terra, né? No julgamento por esses 3 desembargadores de Porto Alegre. Até nos orgulha o fato do juiz de primeiro grau ser de Maringá, paranaense, e o doutor Gebran, lá de Porto Alegre, que foi o relator do processo, também ser do Paraná, de Curitiba, no caso. Então fizeram um trabalho excelente, né? Você imagina que esses juízes, uma das condições mais importantes de um juiz é a imparcialidade. Enfim, ele não tem interesse na causa. E você imagina o quanto que passou por investigações para tentar se montar na investigação da vida desses juízes, né? Desde a faculdade, acho que desde quando nasceu, até quando chegou no julgamento, e nada se descobriu, nada se pôde comprovar que pudesse tirar a independência deles de promover esse julgamento. Então são 3 juízes realmente probo, os 3 desembargadores, mas o juiz Sérgio Moro, que efetivamente orgulha a magistratura brasileira e aplicaram a justiça. Agora o que seguir para Brasília, nos outros recursos que haverão, né? Aí já parte para um outro que nós teremos que continuar acreditando na justiça,
Mas aí são tribunais onde já existem nomeações políticas, né? Então, mas efetivamente ainda cabe recurso no grau do TRF4, que é um recurso chamado embargos de declaração, porque é um recurso que não tem o poder de mudar a decisão. Ele não tem o poder de baixar essa pena de 12 anos, né, que foi aplicada, mas ele tem o poder de rediscutir o processo. Então, enquanto se está rediscutindo o processo, o embargo de declaração visa clarear o acórdão se teve algum ponto obscuro. Com certeza, a defesa do ex-presidente vai com certeza, encontrar um ponto para poder fazer esses embargos. Enquanto esses embargos ainda não for julgado, enquanto não houver uma decisão definitiva no TRF4, o ex-presidente da República continua com a ficha limpa e não tem nenhum tipo de mandado de prisão, né? Então, o próximo recurso seria o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, na sequência dos recursos, terceira instância. É moroso também? Também moroso. Mas se não conseguir uma liminar e permanecer a decisão do TRF4 sem qualquer liminar que possa anulá-la ou suspendê-la temporariamente, a medida cabível, de acordo com as reformas legislativas que teve, é considerar o presidente ficha suja, que daí ele não poderia concorrer à presidência da República, e pode ainda incorrer na pena de prisão de imediato para início de cumprimento da pena, que é de regime fechado. Então tem que se apresentar à Polícia Federal e começar a cumprir a pena. Mas o que você acredita, os grandes juristas brasileiros, que vão tentar uma liminar nos tribunais superiores para que o ex-presidente possa, inclusive, registrar a candidatura, o PT possa registrar a candidatura, e ele disputar uma eleição presidencial no risco, que eventualmente, de manutenção da condenação, possa lá na frente perder até o mandato, se eleito fosse presidente, podendo até ser empossado um presidente da República condenado em 2 instâncias. Mas nós entendemos que esse julgamento de Porto Alegre reduziu em 90% as chances dele disputar a eleição. Embora eu acho que eles não vão entregar, quer dizer, eu acho que eles vão continuar nessa grita, nessa discussão, nessa tese de que não havia provas, e vão tentar até as últimas instâncias, enfim, vão exaurir todo e qualquer procedimento para tentar disputar a eleição, para que não seja considerado ficha suja, para que efetivamente também não possa ser decretada a prisão do ex-presidente Lula. Agora, a respeito do passaporte, prender lá o passaporte do ex-presidente, por quê? Para não deixar ele viajar, o que é? Na verdade, isso aí já vem de outro processo. É um juiz de Brasília, não foi o doutor Sérgio Moro que determinou isso, mas um juiz de Brasília. Qual que é a ideia, das premissas quando se retira o passaporte? O passaporte é uma forma de você se ausentar do seu país, não é? Sem um passaporte você não consegue deixar o país. Então, talvez, eu não me atentei, não me aprimorei nessa questão, mas provavelmente é o risco de fuga, né? Com o risco de fuga e de não aplicação da justiça, de não responder o procedimento. Tendo em vista que já tem uma condenação em 2º grau e responde um outro processo, o juiz de Brasília entendeu por bem, né, determinar que o presidente da República entregasse seu passaporte. Então foi entregue o passaporte, que o impediu de deixar o Brasil numa viagem que ele faria à Etiópia, né? Etiópia, Cuba. Etiópia, lá para participar de um encontro de países africanos. Achei também estranho na época o fato do ex-presidente participar de um congresso deste. E com certeza é um país, né? E que se ele tivesse, eu não acredito, mas se ele tivesse a intenção, por exemplo, de não retornar mais ao Brasil, ele teria ampla facilidade de conseguir um asilo político e não retornar mais ao Brasil para responder esses procedimentos. Embora eu não acredito, eu acho que acredito que ele iria e voltaria para o Brasil e enfrentaria os processos aí que estão em andamento. Eu estava vendo até uns dizeres no jornal que o triplex, que já virou piada, né, que não é o triplex, que é o triplex do Lula, se não fosse dele, não teria uma dívida de 86 mil de IPTU, né? Então, já está em 86 mil a dívida, né, do IPTU desse triplex. Se não fosse dele, né? Se fosse dele, é dele, por isso que não está. E se não fosse dele, fosse de uma outra pessoa, com certeza não teria uma dívida tão grande de IPTU, né? Na verdade é o seguinte, as pessoas, até esse imóvel foi penhorado por um outro processo da OAS, porque eu acho que no registro imobiliário ele continua no nome da OAS. Mas para o juiz lá de Curitiba, ele formou o convencimento dele com provas em que aquele apartamento, as melhorias que foram implementadas, as reformas que foram feitas, a presença da família do ex-presidente no apartamento, convenceram o juiz que aquele imóvel de fato era dele. Talvez de direito, que a transcrição no registro imobiliário ainda continuasse da OAS. Então, acabou que ninguém acho que pagou o imposto e formou essa dívida.
mas na cabeça ficou claro para o juiz que quem usufruiu daquele imóvel e quem determinou como é que deve ser feitas as adaptações no apartamento, que foi instalado até elevador, foi o ex-presidente da República, que se restou comprovado no processo, através dos depoimentos, de documentos, enfim, até de material, nota de material de construção, depoimento do porteiro do prédio, em si, uma série de situações que dão conta de fato o imóvel era utilizado pelo presidente da República e sua família, o ex-presidente. Só ele que acha que não é dele, né? Na verdade, foi onde eles se agarraram, né? Eu vou dizer um exemplo para você bem grosseiro, bem simplista e até triste. Aquele Alexandre Nardoni, que jogou a filha, né, do apartamento em São Paulo, também atesta até hoje que ele não fez aquilo, né? Só que as circunstâncias do fato, a forma como se procedeu, toda a conjuntura, né, fez o convencimento do tribunal do júri que de fato, né, e aí os quase 200 milhões de brasileiros acreditam também, né, que mesmo ele não estando confessando e que ninguém viu ele tirando a menina pela janela, as circunstâncias do fato indicaram que ele foi o responsável pela morte daquela criança, o que culminou na condenação dele, né? Então, o processo funciona dessa forma. Nessa tese de que o apartamento não está no meu nome, portanto não é meu, etc, etc, nós soltaríamos a maioria dos presos nas prisões do Brasil, porque a maioria deles eles não confessam o crime e dizem que são todos inocentes. Então, só para ter uma noção das pessoas talvez mais leigas na questão do direito, o direito se prova por circunstâncias, com fatos testemunhais, depoimentos, igual o do presidente da OAS, que eles alegam que ele depois, apenas para se livrar da prisão, que é o Léo Pinheiro, que também foi condenado, atestam que, de fato, todo esse imóvel foi exclusivamente preparado para o presidente e sua família, né? Para eles utilizarem, para eles desfrutarem, né? Então, acho que de tudo que está aí, e os juízes, enfim, os desembargadores, são pessoas da mais alta qualidade, do mais alto preparo. E fatalmente, cabe à pessoa que tem uma liderança nacional, como o Lula tem, ao longo da história, enfim, esses movimentos sociais de rua, de militância, jamais ele vai confessar ou vai reconhecer pelo menos a responsabilidade por tudo que aconteceu, de ter a envergadura, de ter o espírito público, de assumir pelo que aconteceu no Brasil, que é muito grave, né? Nós temos uma empresa aí que é uma das maiores do planeta, que agora está se recuperando. Mas se recupera porque você está quase pagando R$5 um litro de gasolina. E nós estamos pagando essas indenizações para os americanos, por exemplo, agora um acordo de quase 3 bilhões de dólares que nós vamos ter que pagar, não é? Que sai do nosso bolso, mas por má gestão, por nomeação de pessoas que tinham por objeto fraudar, né, a estatal pública nacional para infiltrar dinheiro no campo político, né? Para eleger pessoas que jamais deveriam nem participar da política. Isso restou cabalmente comprovado, né? A falência da Petrobras vai de frente e de cheio a responsabilidade do presidente da República, que tem essa responsabilidade, né, de cuidar do bem público, enfim. E ficou cabalmente comprovado que de fato tinha toda a responsabilidade sobre isso e que fez com que todos esses prejuízos fossem experimentados pela nação brasileira. Um país de uma dívida social enorme, com problemas seríssimos de logística, enfim, de cuidar dos seus idosos, de suas crianças, né, da casa própria, de rodovias, de aeroportos, que encheu países de ditadores aí pelo mundo, assassinos, de dinheiro nosso público, e que efetivamente nós estamos aí com as mazelas, né, de um país que é o país do futuro, que nunca é do presente, porque sempre fica para depois. Por quê? Porque é feito má gestão do dinheiro público. E eu acho que isso é uma resposta importante da justiça em relação a tudo que aconteceu. Foi uma resposta contundente numa das maiores lideranças da história do Brasil. Lideranças políticas, de alguém que governou o Brasil por 2 vezes e que elegeu a sua sucessora por mais 2 mandatos, e o sucessor deles continua no poder até hoje, que é o presidente Michel Temer, né? Que é uma sequência, e que teve uma resposta de um tribunal ainda de segunda instância, de um juiz de primeiro grau e de um tribunal de segunda instância, que muito nos orgulha e deveria orgulhar, e acredito que orgulha a maioria do povo brasileiro, pela resposta efetiva que deu, para que até os novos governantes comecem a respeitar o dinheiro público, respeitar a coisa pública, né? Então o legado desse julgamento é fundamental para a história do Brasil. Doutor Sandro, vamos imaginar, porque é claro que eles vão recorrer até a última instância, né? Os advogados do Lula, tudo.
Eles vão até as últimas consequências. Provar que ele é inocente, livrar ele da cadeia. Imaginar que ele se eleja presidente. De que forma que você vê? Você tem uma questão do governador do Amazonas que registrou a candidatura, venceu uma eleição. O ano passado ele deixou o governo, porque daí veio a sentença definitiva do TSE, impugnando a candidatura dele. Foi uma impugnação, ele conseguiu eliminar e disputou a eleição, no risco. A hora que julgou, né, julgou ano passado, acho que foi 2016, afastou o governador e hoje ele está preso, que é o governador do Amazonas. Então isso pode acontecer com o Brasil, infelizmente, né? Agora o Brasil vai passar por uma vergonha dessa? Não sei. Já está passando por tantas. Eu digo sempre o seguinte, a pessoa que para fazer um concurso tem que ter o nome limpo, não pode ter sentença. Como é que um maior mandatário do país pode disputar? Eu acho que o Lula, né, se tivesse espírito público, enfim, e vamos pensar nisso, tiver o perfil de estadista, ele deveria não incitar a violência, não questionar a justiça, senão pelo meio do processo, dentro do processo, não nas ruas, em cima de caminhões, tentando jogar parte da população contra o Poder Judiciário brasileiro. Processo se discute dentro do processo. Esses juízes, está claro, cabalmente comprovado, que eles não têm qualquer ligação com qualquer grupo político. Julgaram os processos, fizeram o julgamento. Depois da Polícia Federal ter um farto produção de provas, a Polícia Federal se deve à Polícia Federal. O Ministério Público fiscalizou e se ofereceu a denúncia e o juiz acatou as provas, né? E julgou o processo e condenou. E o tribunal também promoveu manteve a condenação, quer dizer, aumentando a pena. Eles achavam que já era muito 8 anos, se lascaram. Exatamente. Então isso é o que se chama de ataque à própria democracia. Se você vê aí, por exemplo, senadores da República atacando juízes, atacando a justiça, não é? Dizendo que julgaram um processo sem provas, meia dúzia de artistas, falando besteira, ignorantes que não sabem nem do que está falando, não conhecem o processo. Eu sou advogado, eu escuto de longe sobre o processo, mas nós não conhecemos. Agora o que nós queremos imaginar? Que o processo está revestido de provas suficientes para atingir o resultado que atingiu. Né? Então o próprio presidente não deveria fazer esse tipo eles, senadores, deputados federais, esse tipo de ataque à justiça. Eles deveriam fazer o combate, sim, que é um direito de defesa, de combater dentro do processo, mas jamais incitando a violência, enchendo Curitiba de pessoas no dia de um julgamento. Quantos julgamentos acontecem por dia nesses tribunais? E a despesa? Quem que paga essa despesa? Porto Alegre também, hein? Encher a cidade de pessoas, né? Isso tem um custo, alimentação, transporte, enfim. Como se tivesse uma ideia de pressionar um órgão do Poder Judiciário e não funcionou. Porque as pessoas foram lá e ainda filmaram ao vivo, leram 400 páginas de pareceres, como o Dr. Gebran, né? Leu o parecer inteiro, foi a exaustão, fez um trabalho, né? Em favor da nação. Então isso tem que ser respeitado. E se essas pessoas tivessem, já repito, qualquer tipo de vinculação política, de interesse, isso teria sido descoberto. Porque fatalmente esses partidos políticos aí, do grupo do ex-presidente Lula, tem uma estrutura enorme que poderia facilmente detectar qualquer tipo de problema e poderia tirar a imparcialidade do juiz ou declarar ele suspeito, mas não passam de falácias, né? De palavras ao vento. Prova não existe nenhuma contra os juízes, contra os desembargadores. Então eles julgaram de acordo com a lei, de acordo com a prova colhida nos autos e aplicaram efetivamente a justiça. Nosso ex-presidente, nosso não, né? Mas você sabe que eu votei para ele? Eu cheguei a votar pro Lula. Pois é. Votei para ele, votei para Dilma. Como você também. Mas, não estou falando de você, Denis, eu estou falando pessoa em casa que alguém votou. Mas brincadeiras à parte, gente, brincadeiras à parte, aí está, né? Vamos pensar bem, porque nós estamos aí no ano político, vamos saber quem escolher para votar para presidente e assim por diante. Então, tudo isso está em nossas mãos, né, doutor Sandro? Tudo. Tuas considerações. É isso aí que você falou, a Lava Jato não pode ser só um processo judicial, só uma operação. O resultado efetivo da Lava Jato é agora em outubro de 2018, quando terão eleições praticamente gerais, excluindo vereadores e prefeitos, os demais cargos, deputado estadual, deputado federal, senador, governador de estado e presidente da República. Olha o tamanho da envergadura dessa eleição, da importância. Então não adianta esses juízes aí aplicar penas, sanções,
e outros se declarando inocente, um estado quebrado, um segundo estado, o Rio Grande do Sul quebrado, né? O estado do Rio de Janeiro quebrado, a segunda economia do Brasil, absolutamente quebrado, não consegue pagar o funcionalismo público. Será que isso não chama a atenção de ninguém, pô? Né? Eu acho que é as nossas maiores empresas, é o município, o seu estado e o seu país. Então vamos observar em quem vota, né? Hoje, facilmente na internet, você conhece a pessoa. Quem que você está votando, quem que você está depositando o voto. Então é isso que você falou, a Lava Jato, ela fez um trabalho fundamental e importante para o Brasil. Mas o legado da Lava Jato, ele vai ser conhecido nessa eleição de 2018. Até que ponto valeu a pena esses delegados, esses procuradores federais, esses juízes, esses desembargadores, ministros lá do STJ, STF, que também tiveram alguma atuação nesse procedimento, nesse processo, valeu a pena todo esse esforço para mudar a história de um país. Um país não pode ter a corrupção como regra, né? Porque isso aqui é o Brasil. Não, a maioria das pessoas, dos seus relacionamentos, são pessoas do bem, pessoas que geram empregos, pessoas trabalhadoras. E o Brasil, com toda essa crise, com toda essa quadrilha comandando esse país, o ano passado teve um PIB positivo, depois de muitos anos, cresceu mais de 1,5%, que é muito pouco comparado ao Paraguai, com média de 6%, mas cresceu o país. Por quê? Porque as pessoas trabalham, porque as pessoas acordam cedo, não ficam se lamentando, não ficam chorando aí por causa dessa vergonha que nós estamos assistindo. E não, mas vão para o campo de trabalho, produzem e fazem esse país crescer. Mas agora é a nossa vez, em 2018, em outubro, de mostrar nossa força. Dá a resposta. Através do voto, não é? Vamos selecionar as melhores pessoas que nós conhecemos e vamos, pelo menos, tentar mudar isso tudo aí, não é? Porque o país não pode viver em cima de um processo judicial, não é? A Lava Jato praticamente foi mais um poder que foi incluído em todo esse, além do legislativo, executivo e judiciário, você tem a Lava Jato que foi um quarto poder, né? E você não pode ficar com ela para sempre. As pessoas que estão trabalhando lá tem outras, além de tudo, tem muito mais coisa para fazer, né? Os juízes têm outros processos para julgar. Mas depende da gente fazer a limpeza, tira a imunidade dessas pessoas envolvidas, manda elas de volta para casa, elas vão ser julgadas em primeira instância, sai dos tribunais superiores, enfim. Eu acho que a nossa grande oportunidade é este ano de fazer uma limpeza geral, né, de cumprir o nosso papel de cidadão com o nosso país. 2018, a data já estava marcada. Que Jesus te abençoe grandemente, muito obrigada pelo esse espaço. A qualquer momento nós voltaremos com o Dr. Sandro para falar um pouquinho mais. Esse ano vai ser um ano assim de entrevistas, falar um pouquinho mais de política e também falar dos candidatos também aí que saíram, né? Mesmo é o nome de uns candidatos já à presidência, né? Nós temos os nomes aí e depois a gente vai conversar a respeito, porque acho que nem o que apareceu até agora, acho que nunca saíram candidato à presidência, né? Agora tem uns que já saíram 3, 4 vezes, mas vão tentar mais uma vez e vão perder de novo. E nós vamos dar resposta. Obrigada. Eu que agradeço também, quero agradecer você, agradecer ao Denis aí pela presença. Sempre um grande prazer estar aí na companhia de vocês. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.